Quando as pessoas me perguntam por que usar a mediação, eu respondo com uma outra pergunta. Por que não usar a mediação? Isso pode ajudar a entender as vantagens e benefícios de usar esse método consensual de resolução de conflitos. Só que, vantagens e benefícios comparados com o quê? Comparados com outros métodos de resolução de conflitos, como a arbitragem e a ação judicial, por exemplo. Então vamos imaginar que duas empresas estão com uma situação de divergência em relação a um ponto específico de um contrato comercial. Elas tentaram resolver negociando diretamente uma com a outra e não conseguiram chegar a um consenso. Elas podem entrar com uma ação judicial para tentar resolver a disputa, solicitando para que um juiz diga qual dos dois lados tem razão no seu pedido. Ou então, essas empresas podem optar por um processo de arbitragem, que também passa por um terceiro, que deve dizer qual dos direitos é mais legítimo na situação. Tanto a arbitragem quanto a ação judicial são métodos adversariais de resolução de conflitos, onde necessariamente para um lado ganhar, o outro tem que perder. Lembra da inversão da pergunta que eu fiz no início do vídeo? Ao invés de responder a pergunta por que usar a mediação, eu gosto mais de refletir com as pessoas sobre a pergunta por que não usar a mediação. As duas empresas podem analisar a decisão estudando os seguintes critérios: relacionamento, tempo, custo e controle. Se as duas empresas pretendem continuar realizando negócios ao longo dos anos, então elas precisam manter um bom relacionamento comercial e de trabalho. A mediação ajuda a preservar e muitas vezes a aperfeiçoar um relacionamento na medida em que é um método que tem como base a busca do consenso para resolver diferenças. Ao final desse tipo de processo, as partes não têm a sensação de que perderam, e sim de que conseguiram avançar com ganhos para ambos os lados. Então, por que não utilizar um método que permite que as pessoas queiram e possam continuar se relacionando? Examinando o critério seguinte, lembramos do ditado: tempo é dinheiro. E hoje em dia isso é ainda mais verdadeiro. Se para as empresas do nosso exemplo aqui é crucial resolver uma divergência contratual de forma rápida para seguir com as operações comerciais dentro dos prazos estabelecidos, então é importante analisar quanto tempo leva para resolver a disputa usando os tribunais. Disputas empresariais podem ser resolvidas utilizando a mediação em questão de semanas, quando muito. Processos na justiça podem levar anos para produzir resultados, e ainda assim podem ser resultados não tão favoráveis. Mesmo a arbitragem pode se estender por mais de 6 meses, dependendo da complexidade do assunto. Então, por que não optar por um método que pode poupar muito tempo e, por consequência, muitos recursos no momento de resolver um conflito? Uma outra vantagem de utilizar a mediação está relacionada com os custos da transação. Em outras palavras, quanto que se gasta de dinheiro para resolver uma disputa. Se para as empresas é importante ter o menor gasto possível ao ter que resolver uma disputa, economizando recursos para serem investidos em outras direções que geram lucros e não perdas, então fica novamente a pergunta: por que não utilizar a mediação, que tem gastos bem menores do que o processo judicial e do que a arbitragem também? A última pergunta que é importante ser feita é: qual o nível desejado de controle sobre o resultado da disputa? Se as empresas querem ter um alto nível de controle sobre o que vai ser decidido, reduzindo os riscos de perda e maximizando as possibilidades de ganho, então elas precisam sempre levar em conta que a decisão final não vai estar em suas mãos se elas fizerem opção por métodos que utilizam de terceiros para apontar a solução final da divergência. Então, por que não utilizar um método que privilegia a tomada de decisão pelas próprias partes, aumentando o nível de controle sobre o resultado final? O exemplo que eu utilizei aqui sobre as empresas serve praticamente para qualquer outra área, guardadas as devidas proporções e particularidades, é claro. Conflitos familiares, de vizinhança, entre clientes e empresas,
conflitos nas escolas, nos hospitais, conflitos dentro e com órgãos da administração pública e tantos outros. Resolver conflitos utilizando a mediação pode ajudar a preservar ou aperfeiçoar um relacionamento, seja ele pessoal, familiar, social, profissional, comercial ou até político. Pode fazer isso em um espaço de tempo menor, gastando menos recursos financeiros e com maior controle sobre o resultado final. Claro que existem outras vantagens e outros benefícios que eu não mencionei aqui, mas estes já são suficientes para uma primeira importante análise quando você tiver que decidir se usa ou não a mediação para resolver um conflito. Deixe seu comentário e também sua sugestão sobre que temas que você gostaria que eu abordasse nessa área. Um fraterno abraço.